Você sente que sua vida vai durar muito tempo. Mas se eu fosse te dar um único conselho, eu diria que você não tem tempo. Você não sabe realmente quando a vida acaba. Então saia para o mundo afora e encontre o que você quer fazer. Saia agora. Não perca um único segundo. Tire proveito do que o mundo pode te oferecer. Encare o mundo e viva. Se esforce para ser melhor, porque a vida que você tem, como acabei de dizer, é um dom. Eu sempre quis estar no comando de um exército. Desde criança eu ouvi falar dos SEALs e que o treinamento deles era muito difícil. E quando você entra, todo mundo acredita que os Buds são um grande problema e que os SEALs não são grande coisa. Todo mundo passa por isso. Você fica com frio, você fica molhado, faz muitas flexões, mergulhos. Qualquer um que entra na equipe dos SEALs e se fixa tem uma carreira de verdade. Não pode falar sobre treinamentos. Buds simplesmente não significam nada. Havia um cara que era capitão do time de polo aquático da NCAA. Ele se demitiu. Havia um outro cara que era um grande ginasta olímpico e desistiu. O fato de alguém ser um bom atleta físico não significa que ele será um bom SEAL. Porque um bom SEAL é mais que ser um bom atleta. Ser um bom atleta é o básico. O que eu aprendi depois disso foi ser um bom líder. Alguém que é taticamente sólido, que toma boas decisões, que é bom sob pressão. Um cara que nunca desiste de cumprir uma missão. Isso é o que é um bom SEAL. Você está sempre aprendendo e crescendo. Eu fiz isso até me aposentar, porque isso não é um fim e tudo muda. Isto é um aumento constante de habilidades e repetição de situações onde você se torna competente no seu trabalho. O medo de ser baleado e morto não está em sua mente. Nesse momento você pode fazer algo e pensar, está tudo bem? Muitas coisas ruins acontecem e algumas delas podem acontecer comigo. O problema é que muitos acham que não há nada que você possa fazer sobre isso, além de desistir e se resignar a uma vida de covardia. Mas se você optar por não fazer isso, dê um passo à frente e diga que está tudo bem. Esteja pronto, diga, se eu morrer, morrerei. E quando superar isso, não haverá nada a temer. Não há ninguém que queira a paz mais do que as pessoas que estiveram na guerra. Porque quando os tambores começam a bater, são meus amigos que vão lutar. São eles que farão o combate. São meus amigos que arriscam suas vidas. Quando os tambores da guerra soam, as pessoas que realmente estiverem lá são as que dizem: vamos pensar em resolver tal problema primeiro. Porque, como eu disse e como todo mundo sempre diz, a guerra não é grande coisa. A guerra é um inferno. E quando você coloca um jovem de 18 anos em uma situação em que ele vai ter que matar pessoas, se machucar ou se sacrificar, isso é uma experiência traumática. Então, antes de você fazer isso, você deve pensar sobre por que você faz isso e entender se as pessoas têm vontade de lutar. E essa vontade, como eu disse antes, a vontade de matar e a vontade de morrer, são algumas vontades que você deve ter. Quase sempre vamos a serviços de memoriais para fuzileiros navais do exército que são mortos. E isso é uma forma rude e desconfortável de acordar para a vida. Esse ato chamamos de Ramadi, que podemos simplificar como prestar respeito àqueles que morreram. Quando alguém morre, se atira em lembrança daquele soldado. Quando estamos no meio da guerra, há tiroteios por toda a cidade. Às vezes estávamos do outro lado do rio e escutávamos dia e noite tiros vindo da cidade. Havia ocasiões onde estávamos nos telhados de prédios, sentados olhando para o fogo cruzado que vinha de todas as direções. Isso era um combate ilegítimo. Era um cenário muito ruim, com todas as operações de combate sustentadas. Como você lidera seus homens quando você sabe que eles estão lidando não apenas com funerais que definitivamente têm um custo psicológico, mas também com lutas internas constantes? Você tem que modular sua liderança. É isso que você tem que fazer. Se você está no mundo dos negócios liderando alguma equipe, você tem que modular e reconhecer quando seus funcionários precisam de um impulso. E se eles não precisam disso, apenas descanse, pois você tem que fazer isso constantemente. Independentemente do tipo de equipe que você lidera,
Você está em combate o tempo todo. Tudo simplifica porque se você pressionar demais seus homens em combate, eles quebrarão. Nos negócios você não só pode, como deve cometer erros. Até talvez desista de alguns, porque no meio dos negócios isso se trata de quem suporta mais. Mas em combate tudo é muito rápido, então você está constantemente modulando e medindo onde estão seus homens. Às vezes eu não sabia se meu soldado estava fazendo um bom trabalho ou se estava indo longe demais, até que eu via em seus rostos que precisavam de uma pausa e, como líder, deveria ter visto isso antes. Você sabe que vai errar, com certeza. Do meu lado, podia-se dizer que eu tinha experiência e que eu prestei atenção nos mais velhos. Quando eu era criança, sempre que eu treinava, não havia guerra ainda, era anos 90, e eu ouvia falar de um cara, alguém cujo nome você nunca ouvirá, mas ele era alguém que, se você esteve nos SEALs, você saberá sobre essa pessoa porque ele foi um herói legítimo na guerra do Vietnã. Se meus superiores o ouvissem, eu o ouvia também. Pegava os ensinamentos mais importantes e me agarrei a eles. Eu levei para o resto da vida a experiência de crescer ouvindo meus anciãos, ouvindo a equipe SEAL. A doutrina não foi escrita em nenhum outro lugar. Era tudo boca a boca e foi passado de geração em geração. Fomos ensinados a não ser arrogantes para não ter a atitude de pensar que você é melhor que o inimigo, ou que você sempre vai ganhar, porque não vai ser sempre assim. Se você acredita que sempre vai ganhar, sem nenhum problema, você não está preparado. Você deve se certificar de fazer tudo em seu treinamento, para estar pronto para quando chegar a hora. Porque uma pequena mudança pode ser necessária, ou pode não ser necessária. E você deve estar preparado para todas as situações. Os sentinelas tentam manter a pressão e proteger todos do fogo inimigo, que são grandes veículos suicidas carregados por terroristas. Uma espécie de caminhão carregado de bombas que simplesmente conduz diretamente o complexo, detonando e matando dezenas de pessoas. E eles fizeram isso em várias ocasiões, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Então o inimigo passou a se coordenar. Assim sabiam o que estavam fazendo e conseguiram impressioná-lo. Sempre respeitei o inimigo, porque quem não mostra respeito pelo inimigo e suas habilidades, permite que a falta de humildade o mate. Você tem que respeitar seu inimigo em todos os momentos. Quando sua missão é capturar ou matar os bandidos, ou é produzir ou vender algo, fabricar ou projetar, você tenta unificar sua equipe para executar um plano com eficiência. Não importa qual seja a missão, você está lidando com seres humanos. Lidando com pessoas, seja com soldados do exército ou com os fuzileiros navais, você não trabalha com robôs, e sim com pessoas, e você não pode dar ordens a eles e esperar que eles executem como um robô faria. Se o exército fosse assim, a liderança militar seria a coisa mais fácil do mundo. Meus homens fariam o que eu digo. Se algo não funciona para a sua equipe, por que eles deveriam continuar fazendo o que não produz? Você está no comando e você é quem dá a palavra final. Mas, e se seus funcionários de repente não fazem o que deveriam? Por quais motivos eles deixariam de fazer algo? Porque são pessoas. As pessoas querem ser donas do seu destino, serem responsáveis pelo que acontece, se encarregar de suas próprias vidas e criar seus próprios planos. Eles querem passar pela vida sem ser tratados como um robô, e sim como humanos. Então não pense que foi fácil, porque eu tinha esses robôs exterminadores altamente treinados e disciplinados trabalhando comigo. Tinha soldados muito específicos com problemas, e eu sabia que tinha que levá-los a fazer o que eu queria, fazê-los querer o que eu queria fazer e pensar que era o que eles queriam fazer. Este era o objetivo, esta era a liderança. Quanto pior você acha que é seu plano, menos resposta você terá. Nos negócios, quando chegar a hora em que você tiver que executar algo, você deve primeiro planejar. Ninguém fará isso por você. Planeje e peça para que alguém acima de você o revise e se certifique de que será o melhor. Porque talvez outra pessoa tenha mais experiência em visão estratégica do que você. Eu quero que você planeje, porque se fizer isso, quando for executar, haverá muito mais esforço nisso. É difícil planejar, mas é real.
Se tiver um plano, você vai ter esforço, mas também muito orgulho em executá-lo. É uma realidade, não importa quem sejas. Isso é uma realidade. Ordenar as pessoas que façam coisas não funciona. Na verdade, você também tem que fazê-las. E isso não é um modismo. Isso é responsabilidade. Você sabe que tem que ser responsável e retornar aos outros a responsabilidade. E para mim, responsabilidade é uma ferramenta, um instrumento de liderança. Mas não é a ferramenta principal. Na verdade, é uma muleta. Uma ferramenta para usar quando a liderança não é alcançada corretamente. Então, o que você quer fazer? Eu falo sobre isso o tempo todo. Nunca responsabilizei meus homens se eles não sabiam como andar na linha. Eu não precisava responsabilizá-los. Eles queriam fazer do jeito certo. Eu tinha que alinhá-los com a missão. Eu tinha que retê-los, não importa o que eles fizessem. Isso é liderança. Não é apenas responsabilidade. É liderar e fazer com que eles se apropriem do seu ambiente. Você sabe que teve sucesso como líder quando consegue terminar o trabalho. Quando se senta e não precisa fazer nada porque suas tropas estão na linha de frente. Líderes e subordinados fazem as coisas acontecerem sem esforço de sua parte. E a única vez que você tem que intervir é quando algo não está indo bem. Talvez você recue, mas o ideal é sentar, assistir e começar a ver outras estratégias para saber o que fazer mais tarde com outros problemas. Você pode deixar seu pessoal fazer o que eles querem fazer porque eles querem fazer aquilo. E para aquele jovem que quer ser um CEO, eu quero dizer que antes de tudo, não tente ser como eu. Seja melhor do que eu. Me supere. É o que você deve fazer. Apenas vá em frente, faça acontecer. Use sua força de vontade para fazer acontecer. Como ser humano, o mais forte que você tem é a sua força de vontade. Então pegue essa força de vontade e faça acontecer.